Olá, ouvintes. Meu nome é Carol Messeder. Olá, eu sou a Gabi. E hoje a gente está aqui para mais um episódio do seu podcast semanal de medicina, assuntos não médicos, vida. A gente aborda tudo aqui nesse podcast. E essa semana tá um pouco diferente, porque é o primeiro episódio do Chama Clínica que a gente grava sem o Fabrício. Gente, música, violino a fundo. Tururu. Mas voltando, gente, a gente vai começar hoje uma série que fez muito sucesso ano passado. Acho que foi a série de podcasts que a gente mais teve retorno positivo, que as pessoas mais escutavam. E pediram mais. Ano passado foi ao vivo, esse ano a gente tá fazendo gravado, que é o Chama o Residente. É verdade. Como que vai funcionar? Ano passado a gente trouxe várias especialidades aqui. A gente trouxe ginecologia, clínica, ortopedia. Pediatria. Gente, ortopedista num episódio de clínica médica. Foi um evento. Mas, enfim, esse ano a gente vai trazer novas especialidades e temos novidade. O primeiro, ou de episódio de hoje, é um episódio especial, diferentão. A gente vai explicar o porquê. E os dos próximos meses também. Então, vocês vão ter que acompanhar a gente ao longo desse ano, porque vai ter muita coisa boa. O de hoje, Carol, como é que vai ser? O de hoje, ela falou especial, gente, tem um conflito amoroso aí nesse especial. A gente tá com o Vini. Bem-vindo, Vini. Opa, e aí? Ele já esteve aqui nesse podcast, falou sobre Formei e Agora, como é que é a vida do recém-formado. Foi bem legal, então se você não viu, já corta lá. Exatos um ano atrás, praticamente. Exatamente, foi realmente um ano atrás. E ele voltou, como a notícia é muito boa, a gente... Eu quero aqueles emojis nesse episódio. Sonoplastia, né? Colocar quem Alô, edita pra produção. trabalhar. Exatamente. E aí, o Vini voltou com uma ótima notícia. Ele passou na residência que ele queria, de cirurgia geral. E vai dar essa visão pra gente de como é a vida de quem não passou de cara. Por quê? A gente se programa, é muito natural, né? Que a gente... quem tem certeza de que quer fazer medicina, já pensa em entrar logo depois de formado. E quando não passa, o mundo não acaba, né? E gera muita dúvida, porque às vezes você não comenta sobre, né? Então, o limbo, ele fica desconhecido. Dá um oi, Vinícius, a gente falou. Se apresenta. Não, Pois eu deixei ele falar agora. Já estive aqui antes, né? Mas voltei um ano depois. Mas meu nome é Vinícius, sou namorado da Gabi, provavelmente vocês já sabem. E é isso aí, eu formei no final de 2023. Não passei direto, né? Apesar da gente querer, nem sempre é possível, principalmente, né? Agora que tá ficando cada vez mais difícil pelo número de pessoas tentando também. E esse ano aí foi um ano, assim, de voltar, repetir os estudos, né? Continuar mais um ano ali estudando, só que em vez de estudar junto da faculdade, agora a gente, no caso, já era médico, né? Então, tive que conciliar com a carreira mesmo, né? Eu trabalhei durante o ano, fiz algumas coisas aí e acabou que deu certo no final aí, né? Está dando certo. Quer que você divida essa experiência com nossos ouvintes. Começa contando qual especialidade você quer ou queria. Agora, no caso, é que você já passou. Continuou, né? Porque tem gente que forma meio na dúvida. Exato. E usa esse ano pra meio que decidir. Você já sabia que você queria. Eu sempre quis cirurgia mesmo, continuei, mas foi um ano muito legal, assim, porque foi um ano que eu fiz o que eu não devo fazer mais, né? Que é atender na clínica. E PA de clínica foi algo que esse podcast salvou. Exato, ajuda. Mas foi um ano que eu fiquei trabalhando com isso e foi uma surpresa positiva, assim, porque durante a faculdade mesmo eu nunca quis, né, assim, fazer algo mais clínico para esse lado. Mas quando você não passa, não tem jeito, né? Você tem algumas opções de trabalho, mas todas elas conversam mais com clínica do que com cirurgia propriamente, né? E aí foi, assim, no final do ano, eu achei um ano muito bom, assim, porque eu gosto, né, de trabalhar. Ainda tô trabalhando, né, em fevereiro, a residência começa só em março, então ainda vou dar alguns plantões. Mas eu gosto, assim, vou feliz, gosto de trabalhar lá. Quais são os caminhos, Vini, para quem não passa direto, assim, na residência? Seus amigos, você deve ter amigo que passou, que não passou, todo mundo nas mais variadas situações. Quais são as escolhas aí para esses recém-formados que caem no mercado de trabalho meio
perdido? Aí tem de tudo, né? Assim, a minha turma é uma turma maior, né? Foram 120 formandos e, assim, foi gente pra tudo que é lugar. Teve gente que já saiu direto, já passou na residência e nem chegou a precisar trabalhar, porque preferiu tirar férias. Teve gente que já, no dia da formatura, já tava lá fazendo CRM. Isso é sério, tava falando isso com a Gabi. São as últimas férias da vida. Exato. Tipo, férias pro médico, gente, muito provavelmente longa desse jeito é hoje em mês dia... à toa é a última vez, totalmente à toa. Só se você se planejar muito bem no futuro, né? Pra conseguir ficar um mês sem trabalhar, mas é raro, Um dia, quem sabe. E acho que durante a residência você tá tão cansado que você pode até pegar um mês inteiro, mas esse mês metade vai ser só pra... Não, dormir, e outra, né? é muito... quando você já tá nesse batidão aí de residência, a sua carga horária é tão grande... que nas férias é muito comum que você queira dar plantão para complementar a sua renda. Porque durante a residência você acaba não conseguindo ter tanta renda assim. Então, ainda mais cirurgia, né? Que é 200 horas diárias. Mas foi assim, foi respingando gente pra tudo que é lado. Teve gente que começou a dar muito plantão, e aí dá plantão em PA de hospital particular, hospital público, UPA. Interior foi algo? PSF, tem algumas pessoas, mas até vi menos, assim. Mas é porque geralmente a galera que é do interior acaba indo, né? Tem alguns amigos meus que fizeram isso, que já não era de BH, formou e não passou na residência, voltou pra casa dos pais, assim, e sempre arruma, né? Um PSF, um PA lá, um pronto-socorro, né? E teve gente que foi pra picaretagem, teve gente que não vamos citar nomes. Né? Tem gente que já saiu ganhando muito dinheiro e acho que impossível que as pessoas voltem e comecem uma residência, porque... já é outra vida, né? Você tirar, sei lá, 30 mil no mês, igual tem os vídeos aí da galera. Tem algumas pessoas que conseguem mesmo sem... Mas aí é aquela coisa, né? São obscuros. Exato, E o que a gente não sabe, né? E eu torço muito para que seja uma carreira muito curta, é o quanto que isso se sustenta, né? Porque essas pessoas, elas são expostas cada vez mais. Elas são ousadas, né? Nas terapias que propõem, com um risco de fazer mal muito grande para o paciente. Então, basta um paciente, assim. Eu acho que é muito sério, nossa responsabilidade com o nosso carimbo, ela tem que ser muito grande. Com o carimbo e com a vida que tá lidando, né? Eu acho isso tão surreal, assim. Que é uma ignorância, né? A ausência de saber que pode fazer mal para a vida dos outros. Mas voltando assim, ao nosso público, chama a clínica, a gente tem fé que os chaminhas não irão para esse caminho. Mas a gente combate veementemente. Eu acho que, pelo menos vendo de fora, eu teria um pouco de medo, e eu queria saber como foi para você, de deslumbrar, assim, no sentido de... vou estudar para residência e trabalhar, se conseguir parar de trabalhar para estudar. Porque você sai da faculdade de medicina sem ganhar nada, gente. Você ganha R$200 na faculdade de um estágio, você fala, meu Deus, que vida boa. Agora eu tô indo pro rural, tô ganhando a bolsinha. Nunca vi essa bolsa na vida. Quando você começa a trabalhar é diferente, você começa a ter uma certa independência. Como foi pra colocar o limite ali? Então, esse limite ele varia um pouco de pessoa para pessoa, né? Porque tem gente que consegue, às vezes, render mais num tempo menor, tem gente que precisa de mais tempo, mas tem que se conhecer mesmo, né? E saber que você precisa... Porque é bom ganhar dinheiro, né? Ninguém tem dúvida disso. E quando você sai, é o que você falou, principalmente se você conseguir inserir rápido, né? E alguns... Tem gente que tem mais dificuldade, mas quando você consegue se inserir rápido, entrar nos grupos de plantão, seja de hospitais, de UPA e tudo... Aparece plantão toda hora, tipo... Tem muita disponibilidade. Exato. Você consegue, se quiser, assim, vai ser... Não é tão fácil, mas, assim, dá pra trabalhar 5 dias na semana, só pegando plantão, assim, em vários lugares. E aí é aquela coisa, o dinheiro começa a cair, e aí você... Porque estudar não é fácil, né? Porque você não ganha, você precisa concentrar e é complicado ali, é como é que fala? É um sacrifício mesmo. Sim. E do outro lado tem, tipo, um cara assim, quer pegar plantão? Não, quer... É o anjinho cobre aqui. Exato. Mas aí, igual eu falei, manter o foco mesmo no que você quer e se conhecer a ponto de saber, tipo, se eu der um plantão por semana, eu vou conseguir estudar o resto dos dias e... ficar em dia. Ou então, eu consigo dar 2 plantões, às vezes dou um plantão no final de semana, né? Que é um dia que talvez você não estudaria tanto. E
ainda assim consigo manter a matéria em dia. Eu acho que, assim, é difícil passar... Eu não conheço ninguém que trabalhou muito e conseguiu estudar muito também. Mas, assim, é minha amostragem, pode ser que exista. E é difícil você conseguir, como é que fala, conciliar esses dois. Mas se conhecendo mesmo... E aí dá pra trabalhar também, não precisa ser dedicação exclusiva ali, porque na faculdade é mais difícil, porque a carga horária você tem que ficar indo pra lá e pra cá, internato, eu tinha que pegar anel pra ir pra Contagem, lá, Sete de Castro, Barreiro, então você perde tempo ali, né, que geralmente você estaria estudando, exato. Então, é isso, porque a matéria é extensa e o ciclo do ano, assim, você precisa organizar direitinho, né, pra conseguir... revisar tudo, ver todas as matérias pra você chegar bem no final do ano ali, no outubro, novembro, dezembro, que é quando são as provas, né? Então, se você gastar muito tempo trabalhando, porque é difícil também, né? Mas você deu uma dica boa, eu acho, que é tentar se conhecer e ver os momentos que você não rende tanto. Então, tem pessoas que são que não são da manhã, que não rende nada na manhã. Então, às vezes é bom pegar um plantão ali. Ou que tem é meio horário. Acabado pós-plantão noturno. Isso que eu ia falar, exato. Que precisa de muitas horas. Para essa pessoa, talvez não seja tão estratégico pegar muitos plantões noturnos, porque o rendimento dela vai cair muito. Muito, então, isso que você falou, Vini, eu achei fantástico, assim, é se conhecer mesmo. Exato. Você não vai ter uma fórmula mágica, né? Uma receita de bolo que vai dar certo para todo mundo. Uhum. Eu, assim, falando de mim, eu não sou, tipo, o guru dos estudos, nunca fui. Eu tenho dificuldade, assim, né, pra sentar, concentrar e render, de fazer, sei lá, 100 questões num dia, pra mim é difícil. Mas aí é isso que você falou também. No dia do plantão, o plantão geralmente é 12 horas. Só que aí você acorda cedo pra chegar lá às 7, sai de lá às 7 da noite. Quando você sai 7 em ponto, né? Porque às vezes agarra paciente, passa plantão. Então, é raro você sair 7 em ponto, tá dentro do carro. E também tem que lembrar que são 12 horas funcionando. Você não tá lá 12 horas, tipo, deitado, descansando. Passivo, né? Você tá ativo. Não tá. O cérebro tá ali, ó, tá gastando. Os únicos plantões que eu fiquei, assim, tranquilo foram os plantões que não tinha muito paciente, né? Que pra mim era ruim, porque onde eu trabalhava era produção, então se não tivesse paciente eu não ganhava tanto dinheiro. Mas, por exemplo, que era geralmente, sei lá, domingo de manhã, uns dias mais tranquilos, assim. E aí dava pra fazer alguma coisinha ali, ler alguma coisa, às vezes fazer uma questão. Mas nos plantões normais, tipo, dia de semana, já é 12 horas fritando. E aí é aquela coisa, é uma profissão que exige raciocínio. Então, você chega em casa, eu, por exemplo, acho que eu nunca consegui chegar em casa 7 horas, tomar um banho, comer, geralmente você tá com fome, né? Aí você vai sentar no computador ali pra estudar, é difícil você conseguir render naquele dia. Uhum. Então, aí é um dia que, pra mim, por mais que seja plantão diurno, já era um dia a menos de estudo mesmo. E o noturno é aquela coisa também. Eu dei poucos plantões noturnos esse ano, acho que foram... Se eu não me engano, foram 2 só. Tipo assim, foi um no final do ano agora e um lá no inicinho que eu fiz. O lá do inicinho era dengue, na época da dengue. Então, tipo, eu não preguei o olho. Não parei em nenhum momento. Eu saí de lá às 7 horas da manhã, dormi no Uber, tipo. Ou seja, o outro dia, né? O dia que eu saí de lá, de 7 horas da manhã, eu fui dormir, sei lá, na hora que eu cheguei em casa, 8 e pouca, dormi até meio-dia, assim, mais ou menos, mas aquele sono péssimo, porque você não descansa, não tem jeito. E aí o dia foi... Perdido também. Ou seja... você dá o plantão noturno pensando, às vezes, em dormir. Exato. Pode ser um tiro pela culatra também por isso, né? A não ser que o serviço seja muito tranquilo e realmente você consiga dormir, que é, às vezes, um interior, um lugar, assim, mais de boa, aí beleza, pode ser uma ótima. Mas a minha realidade, pelo menos dos plantões que eu peguei aqui, era 0 essa, entendeu? Eu acho que, então, é se conhecer os lugares onde você vai estudar, trabalhar, a condição do lugar, como que é o plantão, movimentado, não é? E não insistir no erro. Então, se peguei um plantão noturno... recalcular a rota. Exato. Vi que no outro dia eu não rendi, que foi pior... Para de dar. É um ano inteiro de escolhas, né? Exato. A gente tem que ir adaptando a forma de estudo à medida que a gente vai vendo resultado ou não. Então, isso é muito importante. Tem gente que é cabeça dura, que coloca uma coisa... Eu vejo muito isso na internet, assim. Quer replicar um modelo que deu certo pra alguém... E essa pessoa fica batendo a cabeça ali, hoje tá na moda, né? Não, eu tenho que estudar pro flashcard. Gente, se você não rende, muda estratégia.
Porque senão você vai apostando numa O coisa dia de 40 horas é impossível. Exato. super produtividade, né? Exato. E aí, você falou um negócio que foi os grupos de plantão. Isso é uma pergunta que a gente recebe sempre dos recém-formados. Uhum. Cair no mercado de trabalho. Como que eu vou conseguir plantão? Tem Isso aí. aplicativo. Isso aí a gente na faculdade conhece gente mais nova, mais velha, e aí esse ano muita gente veio me perguntar também exatamente por isso, né? Formou agora em dezembro, e aí janeiro é a hora que é mais difícil de todas, porque Tem chega muita gente, boom. não sei quantos mil CRMs novos aí no mercado, e é todo mundo querendo ganhar dinheiro, né? Por mais que seja, pode ser porque passou e quer fazer dinheiro nas férias, ou pode ser porque tá precisando de dinheiro mesmo. Então agora, janeiro é onde tá mais cheio, assim. Mas até falei disso, acho que naquela época do outro podcast, né? Da última vez que eu vim, que é a hora que você ter, às vezes, ali alguém pra te indicar, pra te dar o contato do RT lá, do responsável do lugar, que é quem escolhe, quem dá plantão, né? Essa é a hora que isso mais vai ajudar, assim, porque quem não tem, realmente fica difícil, né? Porque já esses grupos, né? Exato. E aí tem esses grupos também, mas hoje em dia eu particularmente tô vendo menos, né? E geralmente é só plantão interior também, é lugar que tem mais E uns dificuldade. plantões também arriscados, né? Porque você não consegue, se você não conhece ninguém que dá plantão lá, você não sabe como é que é a rotina do trabalho. É uma Exato. exposição. Você vai chegar lá pro plantão pra conhecer o serviço, é complicado, né? E tem que lembrar também que a gente tá em BH, né? Que é onde todo mundo tá também, aqui em Minas, e todo mundo quer dar plantão, ou seja, vai ser mais difícil mesmo, né? A tendência é essa. Mas nesse início, assim, é mais na indicação mesmo, e aí depois, à medida que, né, que você vai... as pessoas vão largando ali pra, às vezes, começar a residência, ou vão diminuindo o número de plantões, às vezes até pra estudar também. Vai começando a surgir ali, né, um amigo que tava dando plantão no lugar, fala, tô saindo, pega aqui você quer, né, assumir esse plantão fixo aqui, e aí as coisas vão se organizando, né? Eu, no início do ano, trabalhei menos do que eu consegui trabalhar hoje, né? Porque você vai conhecendo pessoas, né? As pessoas vão começando. Exato. Não, e até a própria coordenação do plantão. Exato. Ver que o plantão... Gente, porque isso é o tempo inteiro. Você tem um feedback do seu trabalho o tempo inteiro. Você trabalha com outras pessoas, você atende paciente. Se vê que aquele plantonista que trabalha bem, que tem uma boa relação com a equipe, que tem uma boa avaliação dos pacientes, é um plantonista que ele quer ter por perto. Exato, na equipe. Então, vai surgindo mais oportunidade. Eu gosto de falar isso sempre, que a gente é vitrine da gente mesmo. E quando você cai no mercado de trabalho, você tem mais certeza disso, né? E você ter todas essas habilidades, esse conjunto de habilidades é super importante para você se fixar no trabalho. Exato. Então, acho que outra dica é ir com calma, né, nesse começo. Você não vai formar, e pegar 5 plantões em hospitais bons, plantões seguros e tranquilos de cara. Às vezes você vai conseguir 1 ou 2 e aí as oportunidades vão vindo. Vai trabalhando e buscando. E os próprios, por exemplo, hoje em dia, os hospitais que eu trabalho, todos têm escala completa, né? Ou seja, tem alguém fixo naquele horário, né? Naquele dia, às vezes de 15 dias, toda semana. Então, no início, às vezes você vai mais na base do, tipo, passar plantão mesmo, né? Você não vai ter um fixo ali, porque é mais difícil. Então, você fica lá no grupo, alguém fala... De olho, né? Exato, tô passando plantão. Aí você pega. E com o tempo, às vezes, surge uma vaga lá, por exemplo, de alguém que vai sair do serviço pra você pegar fixo, entendeu? Ou seja, à medida que você tá ali já inserido naquele ambiente ali, você vai conseguindo as oportunidades ali, né? De conseguir. Um bom trabalho. Exato, claro. Porque direto tira a gente do grupo, porque faz alguma coisa errada. E como tem mal muita avaliado. concorrência, se vai ter a oferta tá grande. Exato. Você não faz um bom trabalho, é aquele plantonista que vai dar 1, 2, 3 plantões, queima o filme e vai embora. Exatamente. E jeito é raro, mas acontece com frequência. Não se sustenta, porque o plantão, ainda mais importa, na minha opinião, é o lugar mais difícil de se trabalhar. Porque é muita exposição, você luta contra o relógio, porque um bom atendimento está muito vinculado a um tempo de espera curto, a um tempo de atendimento curto, a uma decisão clínica, confiabilidade, uma série de outras coisas. E... até para a própria relação médico-paciente, é mais difícil de você criar um vínculo ali. Não, vira e mexe, chega... Os médicos mais inexperientes, você acabou de cair no mercado de trabalho, ou então acabou de formar na residência, né? Então, esse conjunto de habilidades é importante para você se fixar naquela vaga. Porque senão você queima o filme e vaza. Não, é isso que você falou, né? O PA é causa, assim, entre aspas, né? Por mais que quando tá cheio, não tem jeito. A pessoa, às vezes, esperou ali... Uma pessoa, vamos falar que é uma classificação mais baixa ali, que na teoria
permite, né, esse tempo de espera pro atendimento. Às vezes deu 1 hora, a pessoa já tá batendo na porta do consultório perguntando se não vai chamar, se... E é saber lidar também, né? Mas você vai pegando, assim. No início, você tem medo de tudo, você não sabe conversar direito. E depois você vai desembolando, começa a ficar mais rápido também seu atendimento. Também. Exato. Você já começa a ser mais rápido, até para prescrever a segurança, né? Que você tinha de fazer uma dipirona antes, que não existia. Agora você já tem mais um molejo ali e consegue, né? Dar um acelerado, assim, também. Muito bom. E você comentou dessa oportunidade de plantões, mas existe também Meditrab, né? Que muita gente dá plantão de medicina de trabalho. Exato. Então, tem amigos meus, por exemplo, que nunca deram plantão de porta e trabalham só com Meditrab. Assim, é um trabalho que você consegue, às vezes, dosar melhor também, porque geralmente é turno, né? Não é 12 horas. Você consegue fazer, às vezes... Eu fazia uma há uns meses atrás, que era, acho que de 8 a meio-dia. Ou seja, ali 4 horas da manhã, 4 horas que você pega ali da sua manhã. Às vezes, se você quiser muito, dá pra acordar mais cedo, estudar antes, né? Acho que loucura isso. Mas, meio-dia você já tá liberado, já trabalhou um pouco, né? Exato. Já trabalhou um pouco, já ganhou uma grana também. E, que é infinitamente menor, né? Do que a hora trabalhada em outros lugares, mas é um dinheiro. E você consegue, às vezes, ele estudar de tarde, de noite. E é um serviço, assim, que é um pouco mais dinâmico, assim, porque as consultas, eu não sei nem se é certo isso, né? Que é complicado, né? O ideal seria que tivesse todo... É muito rápido, né? Exato, mas, assim, é uma certa tocação, assim. Total. Você tem que atender... você tem que atender, tipo, 20 pacientes em 4 horas ali, ou mais até. E... É muito rapidão. Exato, mas ao mesmo tempo é uma coisa que não é igual o PA, né? Que você tem que raciocinar mais, né? Você tem que meio que descobrir ali. É basicamente você fazer um exame físico ali mais curto, né? E se tiver algum problema, aí sim, né? Você tem que destrinchar melhor, tem que pedir a ajuda da coordenação e tudo. Mas é uma super, assim, é super válido. Muita gente começa, inclusive, né, no Meditrab, né? Já sai mandando mensagem para todas as clínicas de BH para tentar. Inclusive, os meninos que formaram agora, amigos meus, falaram, né, que tá até difícil de conseguir agora. Mas é aquilo que eu falei, né? Tem inundação de CRM agora, vai ser difícil mesmo. Mas depois é uma das coisas que as pessoas vão pegando menos, exato. E, assim, às vezes a pessoa não tem nem saco, nem está disposta a pegar um plantão do PA, né? Que vai cansar, vai ficar mais exposto. E o foco, querendo ou não, para essa pessoa é o estudo. Pode ser super válido, assim, às vezes, né? Tentar. A gente volta na tecla de escolhas individuais. Exato. E do que é melhor para você. Acho que a gente deu um bom panorama do mercado de trabalho, de como foi nesse começo. E agora, acho que todo mundo quer perguntar, é uma dúvida de todos os acadêmicos, a rotina de estudo, como foi? E como que você escolheu o método pelo qual você ia estudar? Porque acho que tem várias possibilidades. Fazer cursinho de novo, qual cursinho, banco de questão, como é que foi essa escolha para você? Explica o que você já tinha feito também, porque algumas pessoas não assistiram, eu formei agora. O que você fez no seu último ano de faculdade e nesse ano? Na faculdade mesmo, também acho que a gente deve ter abordado, acho que a gente abordou isso no outro podcast, né, que eu tinha acabado de sair da faculdade, então eu acabei falando dessas coisas. Mas eu fiz o 6º ano, né, só o médio curso no 6º ano, e no 5º ano eu realmente não consegui dedicar tanto, assim, para estudos para residência, né, eu tinha internato e tudo, né, nunca fui de faltar aula nem nada, mas, assim, chegar em casa e estudar mesmo foi um ano que eu fiquei devendo, assim, mas por outros motivos, né. E aí no 6º ano, obviamente, eu comecei a preparação para residência de fato. Só que fiz tudo direitinho, assim, né, pra época, né, fui em todas as aulas do médio curso, estudava em casa, fazia questão, mas ainda faltou um pouquinho ali, né? Um gásinho. Exato, até porque ainda tava, né, a faculdade, igual eu falei, consumia muito tempo e eu nunca tinha passado por isso também, né? Hoje em dia eu faria coisas diferentes no 6º ano, obviamente, em questão de planejamento mesmo, de revisão, outras coisas assim. Mas que você foi aprendendo esse ano, exato, né? que eu fui aprendendo durante o 6º ano e esse ano também. E aí, nesse ano, eu peguei, né, as minhas anotações do ano passado, do médio curso, revi algumas aulas ali e basicamente revisava
pelo que eu já tinha, né, feito ano passado, né? Como eu assistia todas as aulas, eu anotava também. E aí peguei mais pesado na parte de questão mesmo, assim, né? Não chegou nem... Sei lá, ano passado que eu falo é 2023, né? Mas a gente tá 25 já. Mas em 23, assim, devo ter feito, sei lá, 10% das questões que eu fiz esse ano. Em termos de... No seu sexto ano, você fez muito menos questões. Muito menos. E querendo ou não... Você conseguia manter o médio curso em dia no sexto ano? Então, depende do que é em dia, né? Porque, igual, eu fui em todas as aulas presenciais, anotei tudo e fiz as questões lá que... Dos módulos. Vamos supor, 60 questões de cada um. Isso aí eu até consegui, assim, foram poucos que eu não consegui. Só que quando a gente não entende tanto como é que é a preparação da melhor maneira, né? Por exemplo, revisão. Foi uma coisa que eu fui fazer, tipo, só no final do ano, do sexto ano. E esse ano não, esse ano eu já conseguia revisar, né, mais ciclicamente, igual tem métodos aí que pregam isso, né? E... Você sente que esse foi um diferencial esse ano? Eu acho que sim, porque... Primeiro que questão, acho que hoje em dia tem muito essa vertente, né, de estudar por questões. Não acho que seja só por elas, né? Acho que tem que ver a aula também, anotar, fazer um resumo. Mas eu acho que é o método mais fácil, assim, de você aplicar aquele conhecimento e solidificar, né? E mais prático, assim, de revisar também. E a questão mais igual eu falei, é o planejamento mesmo de como que você vai fazer isso no seu ano. Porque você viu uma coisa lá em janeiro e ela vai cair na sua prova em dezembro. Então, se você não voltar naquilo... Que igual, as primeiras aulas... Muitas aulas. Se deixar pra revisar tudo no final é impossível. Não dá também, exato. Por isso que essa questão que eu acho que é o mais... Que fez mais diferença pra mim do ano passado pra esse, que foi fazer uma coisa mais cíclica, assim, né? E pra isso existem vários métodos, né? Tem planilhas aí que a galera vende, tem... planilha gratuita na internet. Agora, até a própria plataforma do cursinho que o Vinícius fez tem uma planilha de revisão, porque tá na alta, né? Tá em alta isso daí. Exato. E quando você deixa pra, tipo assim, você falou, se eu tava em dia com médio curso? Tava, só que... Não foi suficiente. Só que era em dia mais simples, assim. Né? Não era tão igual deveria ser. E aí é importante também ainda você conhecer como que você vai estudar, né? Tipo, durante o ano, assim. Eu não sou zero guru de estudos, mas, assim, quando você dá uma lida ali, né? Como que faz, maneiras de render o seu estudo melhor. De conseguir deixar mais produtivo mesmo. E você aplica aquilo, você vê a diferença que faz, né? Seja a revisão, seja flashcard, seja qualquer coisa assim. Pomodoro. Exato. Né? Isso é uma coisa que pra mim é necessário. Porque, igual eu falei lá, eu sou ruim de concentrar. E aí, às vezes, até quando a gente já fez muito junto também, tipo, Pomodoro, quando você coloca a meta lá, e é um trem que eu não usava, tipo, na faculdade e no sexto ano também. Tá aí uma boa dica, então. Conheça os métodos de estudo e treine, né? Assim, aplique alguns deles e veja o que funciona pra você. Exato. E o Pomodoro mesmo é uma coisa que... Porque você tem ali um tempo menor e aí você fala, não, vou focar... Explica pra galera, pra quem não conhece o Pomodoro, é um método de estudo por tempo. Então, você define, tem Pomodoro de 30 minutos, de 20 minutos... O que importa é que você vai definir antes quanto tempo você vai ficar estudando, quanto tempo você vai ficar livre ali para meio que descanso. Para evitar até você se distrair e pegar água, ir no banheiro. A ideia é que você concentre o seu estudo naquele período de tempo para fazer com que aqueles 50 minutos, 40 minutos sejam extremamente produtivos. De preferência, eu jogo o celular no lixo nesse tempo aí. Porque, eu acho uma ótima dica, eu falo sempre no meu Instagram, não é porque eu sou blogueirinha, então tem um viés. Mas quando eu estudo fazendo time-lapse, não é nem que eu tô gravando, gente, mas é porque meu celular tá lá, não posso pausar o time-lapse. Então, são 50 minutos ali, ó, no gás. Isso é uma boa dica. Ótimo. E depois você ainda vê, olha, gente... tem gente que ainda acha bobagem produz isso. Conteúdo, né? Produz tudo em um. Tem gente que ainda acha bobagem. Esses métodos, isso aqui. Mas isso aí é uma ignorância, né? Quando você conhece e aplica... E assim, se tá todo mundo fazendo um negócio e as pessoas passam fazendo esse negócio, deve ter um motivo. Algo explica, né? E isso vale também no sentido, assim, não existe... É claro que...
algumas coisas todo mundo faz. Por exemplo, todo mundo faz questão. Não tem jeito de ser... Pra falar não tem jeito, deve difícil generalizar. Mas é muito difícil você passar sem fazer questão. Sim. Agora, o resto depende de você. Sim. Tem gente que fecha cursinho A, fecha cursinho B, 2 anos, 1 ano. Faz resumo, não faz resumo, faz flashcard, não faz flashcard. Isso depende de você e do que é melhor pra sua rotina e pro seu ano, né? Bi, também, tipo assim, aí você falou de fechar cursinho e tudo, tem que lembrar também que, tipo, se não der no ano, assim, você pode replanejar ali, recalcular, e aí você vê o que você fez de errado, o que você fez de certo, e porque tem muito isso também, né, tem gente que ainda acha que, tipo, não passei de primeira, acabou, já era. Vocês têm que lembrar, gente, que vocês vão ser médicos. Exato, as pessoas comparam esse tempo desse limbo com o tempo que a gente estava, por exemplo, no cursinho para fazer medicina. É muito diferente, porque ali é o limbo total mesmo, você não é nada, você nem é estudante, você nem direito a meia você tem, porque você não está construindo nada. No seu tempo ali, não passei na residência de cara. E eu tenho agora 1 ano para me preparar. Além de estar estudando, e se você estiver praticando, você é médico. Exato. Então você tem uma infinidade de possibilidades, igual você acabou de falar, né? Então, fica até muito mais dinâmico, inclusive. Então, recapitulando, falamos sobre a rotina de estudo e você comentou que o diferencial desse ano, na sua perspectiva, foram as revisões. Que você não fez no ano anterior, no ano que você não tinha passado, e fez esse ano. Então, isso mudou da sua rotina. Como foi lidar, assim, manter a constância durante o ano? Porque isso é outra coisa que todo mundo fala, né? Que o mais difícil da preparação para a residência é que sua prova não é semana que vem, sua prova é daqui a 8 meses. Como que foi isso? Manter a constância ao longo do ano? Não, isso aí é difícil, assim, de explicar, porque cada pessoa é de um jeito, mas acho que é impossível a pessoa passar pelo ano inteiro no mesmo ritmo, na mesma... como é que fala? No mesmo pique, assim, motivação. É difícil, porque, igual você falou, é uma prova, é a maratona, assim, né? E você tem que fazer, entendeu? Você não pode parar. Uma hora você parar, aí o trem acumula. Você usava alguma coisa pra te motivar? Sei lá, tem gente que coloca frases motivacionais. Não, eu rio. Ou zero... então, como é que são aqueles quadros? Eu tenho isso. Moodboard. Não. Vision board. Zero da... Como é que fala? Da... Motivação, mas assim... mais uma daqueles, a tela dele era a gente. Ele me olhava e falava assim, vou me motivar. Exato, velho. Eu motivava basicamente porque eu sentava lá e fazia, entendeu? Tinha dias que fazia... A Gabi te ajudou ou te atrapalhou? Ajudou, tá doido. A época de... Até das provas dela, que ela tinha que estudar também, né? Porque às vezes a gente vai, tipo, igual ia pra casa dela lá no final de semana, você já ia, tipo assim, vai ser difícil estudar esse final de semana, né? Aí chegava lá, ela tava estudando, sem dúvidas, ajudava, né? Até porque também você... Gabriela sentou e focou ali, se você ficar enchendo o saco dela, te dá um soco, né? Então... Pessoas diferentes. Pelo menos sentado e calado eu ficava. Então já era meio caminho andado. Às vezes eu tava pensando em alguma coisa, né, aleatória, mas eu tava lá sentado caladinho. Mas é mais esse negócio de motivação e tudo, cada pessoa tem o seu, né? Mais um daqueles testes e ver se funciona. Mas é igual eu falei, eu sentava lá no meu computador, abria lá, tinha dia que eu fazia muita questão, ia bem, rendia muito. Tinha dias bons e dias ruins. Exato. E é normal ter também, todo mundo tem, né? Desconfia de quem fala que faz 300 questões todos os dias. Que aí tá bem com isso, tá saúde mental em dia. Tem um amigo meu que a gente tava conversando outro dia, assim, ele falou que teve um dia que ele conseguiu fazer 250, mas parecia que ele tinha, sei lá, derretido o cérebro dele. Aí eu falei, bicho, juro, né, pra você ver, assim, que não é fácil achar que vai, né, manter esse ritmo o ano inteiro. E às vezes tem muita gente também que dá uma queimada de largada também, né, que às vezes pega pesadíssimo no início ali, não dorme direito, só... Vai, né? O negócio é bater meta, e quando vê, chega na metade do ano ali, burnoutado já, né? É complicado. E coloca uma pressão ali muito grande que acaba até prejudicando a sua prova. Porque é uma prova de resistência mental, inclusive. É um período de muita provação, assim. Você tem que abrir mão de muita coisa, abdicar de muita coisa. Então, e é maratona, né? Maratona. É longo período, não é um sprint rápido. Eu acho que até tem que ser estratégico também por isso. Manter a cabeça erguida, porque são muitas provas. Às vezes você vai mal na sua primeira prova, aí você vai tem isso, né? Porque igual esse ano, o Enari e a Feluma, né, que foram em outubro, eu acho.
E aí teve, tipo, um mês entre elas e aquela parte que começa mesmo a ter prova praticamente todo final de semana, né? Que aí veio PSU, novembro, que é metade de novembro ali até metade de dezembro, tem prova quase toda semana, exato. Então, esses dois que são no início daí, eles podem te jogar pra cima ou pra baixo, né? Tem gente que eu conheço, por exemplo, que nem corrigiu. Porque falou assim, velho, se eu ver que eu tirei nota ruim aqui, acho que eu vou ficar arrasado e não vou ter aquele pique, né? E já tem gente que corrigiu e se tiver ido bem, né? Serve. Aí vale até de você ver como você encara as coisas. Porque, por exemplo, quando eu vou mal, eu fico na bad. Então, mas tem gente que, não, fui mal, então vambora, tenho aí um mês pra estudar pra próxima. Eu sou meio cara de pau nesse sentido, assim, acho que eu for mal... Não se abate. Não, mas... Enfim, isso é bom, na verdade. Diferentes. Geralmente elas namoram. Mas e aí? Dicas, assim, a gente tava comentando sobre estratégias pra manter a saúde mental, assim. Como que foi? Coisas que você fez esse ano que te ajudaram a ter uma constância, ter, né, a sua cabecinha bem. Isso aí é outra coisa também que tem que pensar bem aí, né? Porque é igual você falou, é um ano que te... Não só é um ano, né? A preparação para a residência como um todo, ela é um momento, assim, que meio que testa, né? Porque você tem que render, e aí você olha pro lado, tem gente rendendo e você não tá rendendo, e aí tem gente passando e você não passa. Então, é um frita cérebro ali, né? Então, tem que ter cuidado com essas coisas, né? Às vezes pode fazer ali uma ajuda psicológica, né? Tentar fazer coisas ali pra distrair um pouco mesmo, né? Tem que viver durante o ano também, não adianta ficar... só fechado em casa e marcando X, exato. Na nossa newsletter, a Gabi tem uma parte que ela sempre nos surpreende, que é tudo menos medicina, que até foi, né, pro Instagram. Foi. Você dá várias dicas. E isso é importante, esse momento aí, é como se você recarregasse a energia para conseguir continuar nesse foco aí, ao longo desse caminho que é longo, que a gente tá falando. Eu funciono muito assim, eu gosto de me dar mimos. Então, por exemplo, eu sei que eu preciso estudar essa matéria inteira. Tipo, tô estudando pra prova. Eu sei que eu preciso estudar a matéria até sexta, eu organizo os módulos e eu falo, cara, quando eu terminar eu vou ver aquele filme que eu quero ver. Eu vou me dar esse mimo. Muito bom. Na base da isso me ajuda. E assim, que eu fiz basicamente academia, assim, não parece, mas eu faço. Acho que você tem que... Alô, Paulo Musi. Tô precisando do suco. Dica. Mas acho que essa aí, né, por exemplo, é uma hora do dia que eu ia tranquilo, assim, porque era a hora que eu saía de casa. O dia que eu não... Assim, volta. Ano passado foi um ano que eu quase não fiz atividade física, pela gravidez, pelo meu contexto, eu achei difícil conciliar. E esse ano, apesar de, até agora, né, tá mais corrido por causa do Joca, como eu acordo, já acordei, eu falo assim, gente, 6 horas da manhã eu não vou conseguir dormir, aí eu vou. É muito diferente. Você volta com outro pique, a cabeça fica melhor. Eu sinto que o meu dia realmente rende. E você tem a rotina, né? Assim, quando você começa a fazer as coisas mais repetidas, assim, a tendência de você conseguir render ali, conseguir, às vezes, não... Como é que fala? Não ter aqueles picos, assim, né? Tipo, às vezes um dia você estuda muito, outro você estuda pouco. É exatamente você ter uma constância em tudo que você faz. Rotina, exato. Né? Então, tipo assim, se você malhar todo dia, aí, às vezes você cria sua regra lá, tipo, vou malhar no meio da tarde. Eu gostava de malhar no meio da tarde, porque quando eu não tava trabalhando, eu ficava só por conta de estudar. E eu gostava de, tipo assim, no meio da tarde, que era a hora mais vazia, por exemplo, e também dava aquela quebrada. Só que ao mesmo tempo tinha dia que, como eu às vezes ia um pouquinho mais tarde, assim, aí na hora de voltar já tava ficando meio tarde, aí pra você sentar de novo e estudar já ficava mais difícil, entendeu? Então, ir testando isso também. Tem gente que gosta de, tipo, acordar, malhar e ficar o resto do dia por conta, entendeu? É válido também. Mas acho que foi o que eu fiz basicamente esse ano, assim, pra ajudar. E não deixei de fazer, tipo, não deixei de sair, não deixei de encontrar meus amigos, não deixei de ir no jogo do Galo, não deixei de sair com você também. E assim, mas é aquela coisa também, né? Sem tentar não pecar pelo excesso em nada, tipo, nem você encontrou o que é mais difícil, que é o equilíbrio mesmo, entre coisas pessoais. E eu acho que ao longo desse caminho você deve ter oscilado, mas que
em 12 meses isso deu certo. Não, teve época, por exemplo, que eu falei, não, tô saindo demais, tipo, tem que segurar a onda aqui pra... Sabe o que foi engraçado? A época que você deu uma segurada, assim, porque teve, principalmente ali no começo das provas, você estudou muito no final de semana, então a gente se via, exato. tipo, uma vez no final de semana, no geral. Sábado à noite, assim. Sábado à noite ou domingo de dia. E aí, minhas sextas à noite ficaram livres. Foi a época que eu mais saí com as minhas amigas. Porque eu nem estava aqui que vou estudar, eu marcava com a amiga X, tipo, gente, amiga que eu não via há anos, mas colocou sua agenda social em dia. Coloquei. E vai chegando, tipo, mais perto, assim, você vai vendo, né? Não, tô precisando, falta mais revisão, assim, vou tirar o pé aqui, ficar mais de boa em casa aqui pra conseguir, né? E como que tá a sua expectativa agora pra residência? Vai, assim, feliz demais, né? Não consegui, vou CR1 finalmente aí, apesar de que esse ano foi... Não vou falar que eu queria fazer de novo, né? Porque queria passar na residência também. Mas foi um ano que, olhando pra trás, assim, apesar de ser difícil, né? Um ano de estudo e ter que, né, dedicar e tudo, foi um ano bom, assim. Foi um ano que gratificante, eu acho, né? A sensação, assim. Porque você estudou e aí você foi praticar o que você estudou 6 anos e deu certo. Exato. E aí, olhando pra trás, assim, foi super válido e tudo. E agora, pra esse ano, vai ser... pauleira. Eu não sei nem o que esperar, assim. Eu sei que eu não vou ter muito tempo livre, né? Assiste o episódio. Da Ludmilla, né? Não, exato. A cirurgia, principalmente, né? Tem várias pesadas aí, mas a cirurgia é conhecida aí, né? Por ser pesada, mas... É o que eu gosto mais dentro da medicina mesmo. É isso, fazer o quê? O processo é exato, assim, né? Exato. E bora pra dentro, né? E muita gente te pediu atestado, receita, depois de ter um CRM na mão? Sempre tem, né? Sempre tem que salvar alguém. Já salvei uns aí agora precisa de atestado pra matricular também. Então, fiz uma troca aí. Fiz um pro meu amigo aí pra ele, e ele fez pra mim também, que ele também muito passou. E sempre tem, não tem jeito. Para isso e muitas outras coisas, nós temos a Nuvi, que é nossa parceira aqui do Chama Clínica, que é uma inteligência artificial para ajudar o médico, para tirar o médico dessa parte aí braçal e deixar a gente com tempo para estudar, para trabalhar mais. Otimizar, né? Exatamente, ganhar tempo com a família. E lá a gente consegue fazer isso tudo muito rápido. A gente provou uma vez que com menos de um story... foi um story. Foi verdade, foi um story. A gente consegue fazer isso por comando de voz. Eu acho que essa é a maior facilidade. Você não precisa parar. A gente tem outros aplicativos, tem até o da CFM, que você consegue fazer isso. Mas a Nuvi traz essa agilidade, essa praticidade que faz toda a diferença no dia a dia. E ainda mais se você quiser conhecer e não quiser se comprometer, eles têm 10 transcrições gratuitas todo mês. Então você pode ir fazer sua conta e testar, você vai gostar e vai querer. Recados finais? Bom, sigam a gente nas redes sociais, a gente tá aí em literalmente todas as plataformas possíveis, Instagram, TikTok, YouTube. O nosso público do YouTube é muito legal, eu adoro a galera que assiste a gente no YouTube, no Spotify. Toda quarta-feira a gente tem episódio novo, diversos temas. Mês passado a gente estava lançando 2 episódios por semana, que foram episódios de temas médicos em 30 minutos e o Chama Tech, que a gente falou um pouco sobre inteligência artificial, o uso dela na medicina, perspectivas do futuro. Esse mês vai ser só um mesmo, galera. Calma lá. Peraí, né? Não nem com tanto tempo assim. Minhas aulas voltaram, daqui a pouco eu tô no internato. E a gente tem também a nossa newsletter semanal, toda semana lá. Semanal, né? Na terça-feira. Se você não quer ler, não tem tempo para ler, eu tô sempre fazendo a versão do podcast. Então, sai a newsletter 6 horas e o podcast geralmente 8, que é tudo que tem na newsletter escrita de uma forma um pouco mais resumida para você ir escutando e não perder a oportunidade, porque a newsletter é muito legal, eu sou suspeita para falar. É bom demais para atualizar também, né? Sempre tem uns artigos ali que você provavelmente nunca iria ler. E de uma forma detalhada. Exato. O Fafá entrega muito nessa descrição do artigo e como ler o artigo, né? Sabe o que eu sinto? Na faculdade, eu tive, né, medicina baseada em evidência, epidemiologia, eu tive todas essas matérias, meus professores eram maravilhosos, não tenho nada a reclamar, mas eu senti um pouco de fato do como aplicar aquilo. E na newsletter, como o Fabrício, ele destrincha literalmente tudo, ele coloca lá todos pontos positivos, pontos negativos, coisas que você precisa avaliar para saber se aquele estudo de fato é bom, você vê na prática. Você fala, olha, eu entendi que o artigo concluiu isso, mas eu vou concluir isso baseado na metodologia do artigo. Não, muito bom. Perfeito.
Não temos frase final, porque quem faz isso é o Fabrício. Nós vamos deixar 1 minuto de silêncio. 1 minuto de A frase final é: a gente te ama, Fafá. Volta. Você fez falta, pronto. Hashtag. É isso, sem frase final. Um beijo, até o próximo. Valeu.